A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam presentes na sua vida, presentes também na vida de sua família. Você que assiste essa pregação do meu canal do YouTube Mensagem Angelical ou pelo meu Instagram Leone Arru, sejam bem-vindos e que a palavra de Deus continue alimentando a sua vida, mudando a sua mente e fortalecendo a sua fé. Bom, o nosso tema de hoje é o fruto do Espírito. Vamos abrir a Bíblia e ver a característica que temos que ter, a ação que temos que ter para ter o Espírito, para que assim o fruto dele esteja presente na nossa vida cristã. Vamos abrir vossas Bíblias em João capítulo 14, versículo 15 e 16. Infelizmente, a maioria das Bíblias separa esses versículos, mas eles não deveriam estar separados, porque eles são conectados. Um está dependendo do outro de certa forma. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então perceba que tem "e eu" aqui. Se você me amar e guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai que ele lhe dê o Espírito. Então aqui existe uma conexão. Você prova seu amor a Jesus guardando, como diz aqui, os mandamentos. Quais são os mandamentos? A lei de Deus, os 10 mandamentos, descrito em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17. Então aqui está dizendo que quando eu guardo a lei, ou guardo os 10 mandamentos, eu não guardo para ser salvo, como muitas pessoas compreendem errado. Eu guardo a lei para demonstrar meu amor a Jesus Cristo e assim eu tenho o caráter do Pai, o caráter de Jesus e o fruto do Espírito. Uma coisa também importante se falar aqui: quando a Bíblia diz guardar a lei, a Bíblia não está dizendo que nós nunca mais vamos pecar. Não é isso. Guardar a lei é no sentido de obedecer o máximo que nós podemos obedecer, tá bom? Vamos abrir agora e perceber e compreender os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 dizem assim: mas o fruto do Espírito é um fruto que vai germinar essas características. Quais são? Amor, alegria, paz, longanimidade, que significa paciência, benignidade, que é ser uma pessoa benigna, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É claro que não há lei. Se você obedece, você não pode ser julgado. Por isso que diz que não há lei. Vamos colocar um exemplo da nossa lei brasileira. Atravessar o sinal vermelho, segundo o nosso Código Nacional de Trânsito, é uma infração. Uma infração considerada grave ou gravíssima, não lembro agora. Então o que acontece? Se eu estou dirigindo o meu carro, eu paro no sinal vermelho, a lei me protege, porque eu obedeci ela. Mas se por acaso eu ultrapassar o sinal vermelho e tiver um guarda na esquina, ele tem que me multar. Então quando eu obedeço a lei, ela me protege. Quando eu desobedeço, ela vai me punir. Por isso que quando eu obedeço a Jesus, guardando a lei, provando meu amor a Ele, a lei me protege e eu tenho essas características. Vamos aprender sobre a primeira característica, o amor. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 dizem assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, quando eu imito a Deus, eu ando em amor. Mas como é que eu vou imitar a Deus se eu nunca vi o Pai? Veja Jesus. Jesus, ele é sim todo o Pai, em caráter e em ação. Então, se eu quero saber como o Pai é, eu olho para Jesus, que é o maior modelo de todos. Jesus guardava a lei e andava em amor. Então, quando eu ando em amor, eu estou cumprindo a lei. Por quê? Porque Romanos capítulo 13, versículo 10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ame e você estará cumprindo a lei. Coisa interessante. Nosso segundo fruto do Espírito, alegria. Abrindo a Bíblia em Neemias, capítulo 8, versículo 10 diz assim: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao vosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando Deus está alegre, Ele nos alegra. Quando fazemos algo que Deus se agrada, nós temos a característica de ficar felizes também. E quando Deus se alegra, Ele nos dá a nossa força. Quer continuar tendo força para continuar? Que as suas ações possam estar dignas de acordo com o Evangelho. Para quando Deus se alegrar, você vai sentir alegria e essa alegria vai renovar suas forças. E também, descrito em Salmos capítulo 30, versículo 11, diz assim: convertestes o meu pranto em folguetos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Você está triste, passando por dificuldade, não consegue mais saber o que fazer? Deus está prometendo para você alegria. Peça para Ele alegria e Ele mudará a sua vida. Próximo, paz. Vamos abrir em Salmos capítulo 4, versículo 8, para entender mais sobre a paz. Diz assim, Salmos capítulo 4, versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, quando você consegue dormir tranquilamente, por que você consegue? Porque Deus está te dando paz. Se você, irmão, minha irmã, consegue dormir tranquilamente, você tem a paz de Deus na sua vida. Você pode pensar assim, mas eu não consigo, eu estou passando por dificuldade. Então a Bíblia responde em João capítulo 14, versículo 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. O que significa isso? Peça a paz. Você está precisando de paz? Peça a paz de Jesus e Ele vos dará, para que você não tenha medo. Próximo fruto, longanimidade, que significa paciência. Romanos capítulo 15, versículo 5 diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Então, se o nosso Deus, Ele é conhecido como Deus da paciência, nós temos que ser pacientes, para que assim possamos ter as bênçãos de Deus. Você quer ver? Vamos abrir agora em Hebreus capítulo 6, versículo 15, que diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. O que significa isso? Sara perdeu a paciência um momento e fez com que Abraão tomasse uma decisão errada. Depois daquilo, Deus consolou Abraão e Abraão teve paciência e teve a promessa. Claro, Abraão não ficou parado. Deus quer nos abençoar. Sim, precisamos também nos esforçar. Sim, mas precisamos ter paciência. É como diz o salmista: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que tal hoje você colocar isso em prática para que você tenha paciência? Né? Vamos lá. Benignidade. Você é uma pessoa benigna, né? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então o amor, ele quer as coisas boas. Nós precisamos desejar coisas boas para nós e para o próximo. Não é amaldiçoar as pessoas, é orar por elas para que Deus abençoe, para que a salvação de Deus alcance essas pessoas. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando você quer o bem de alguém, você perdoa. Vou abrir um parêntese. Não estou dizendo que é fácil perdoar. Não estou dizendo isso, nem a Bíblia. Mas você precisa pedir para Deus colocar o perdão no seu coração para com qualquer um que você esteja, no caso, não conseguindo perdoar. Vamos lá. Bondade. Efésios capítulo 2, versículo 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus, na sua bondade, Ele nos ajuda em Cristo Jesus em tudo o que necessitamos. Abrindo em Provérbios capítulo 21, versículo 21, a Bíblia nos ensina algo muito interessante sobre a bondade, que diz assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida,
a justiça e a honra. Então, quando nós somos justos e fazemos o bem, a Bíblia está dizendo que nós vamos achar vida, porque Deus faz o bem, porque Jesus fez o bem e nós temos que fazer também. Fidelidade. Provérbios capítulo 3, versículo 3 diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atai-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então, ser bom, no caso aqui, fiel, é uma escolha sua. É sua. Não estou falando aqui só de dízimo e oferta, não, irmão. Não é isso. Tem que ser fiel às pessoas. Tem que ser, você que é casado, tem que ser o cônjuge, tem que ser fiel. Fidelidade também é isso. Não adianta eu achar que eu sou fiel com Deus e infiel com o meu próximo. Não resolve. Não resolve. Abrindo a carta de João, fala isso. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se você não é fiel a seu próximo que você está vendo, você não é fiel a Deus. É o mesmo princípio. Porque o amor é maior. E também, abrindo aqui em Salmos, capítulo 119, versículo 30, diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. O caminho da fidelidade é o caminho justo, o caminho de Deus. Característica daqueles que têm o caminho de Deus também, ser fiel. Bonito, não? Mansidão. Bom, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo, em Mateus 5,5, nos ensinou algo interessante. Diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. As bem-aventuranças são um resumo do caráter cristão. Então aqui está dizendo que se nós tivermos a mansidão, pessoas que não buscam briga na rua, não são violentas, preferem muitas vezes escalar do certo ou errado para evitar a confusão maior, isso é ser manso. Aqui está dizendo que nós seremos salvos. Olha como está tudo conectado. E Tiago capítulo 1, versículo 21, diz assim, Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vida. Então nós temos que ter mansidão até na hora de pregar. Temos que ter essa cautela. E domínio próprio. É uma coisa que isso foi colocado lá quando Caim se desagradou da situação com Abel. O que Deus falou? O pecado está à porta, mas você tem que dominá-lo. Então, os cristãos falaram: eu sou pecador e vou pecar porque eu sou pecador, e essa desculpa não existe. Você tem que pedir para Deus o domínio próprio para dominar suas ações. Isso é importante. Vamos abrir agora em Atos capítulo 24, versículo 25, que diz assim: dissertando-se ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-se, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Então, o que acontece? Paulo estava pregando a importância do domínio próprio aqui, para Félix. Você consegue entender quanto isso é importante na nossa vida? E abrindo em Provérbios capítulo 25, versículo 28, diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. A pessoa que não tem domínio próprio, ela infelizmente não consegue viver. Que possamos ter compreendido a importância do fruto do Espírito e que Deus possa continuar te abençoando. Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.